O governo federal anunciou que estuda a criação de facilidades para incentivar a vinda de estrangeiros para o Brasil, assim como fez com os profissionais da área de saúde no programa Mais Médicos. Para conversar sobre como anda este debate, eu recebo no estúdio a Tereza Neumann, ou Neumann, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Ceará. É Tereza Neumann, né? Realmente como deve ser Neumann, né? Como é que o sindicato, como um sindicato inserido no contexto dos sindicatos brasileiros, vê essa problemática da vinda de profissionais do exterior para cá? Olha, Paulo, na realidade, assim, nós entendemos que é salutar que haja essa troca de experiência, que entrem alguns profissionais de outros países aqui no Brasil, que inclusive em algumas modalidades que nós não temos esses profissionais na quantidade que o mercado exige, porque nós tivemos muitos anos, não é, que o Brasil não investiu em nada na área tecnológica, principalmente no ensino, pesquisa, e não se preocupou em formar engenheiros em todas as modalidades. Então, como atualmente existem algumas modalidades, alguns segmentos que estão sendo desenvolvidos de uns anos para cá, e o fato de não se formar profissionais assim de engenharia tão rápido, faz com que exista essa carência. Nós podemos até citar alguma área, como a naval, a petróleo e gás, nessa parte, essa questão de energias, né, renováveis, que estamos aí já ainda há pouco tempo, apesar de já termos cursos, já estarmos aí com turmas, eu acho que até já sendo formadas, mas não entendemos que deva-se abrir as portas do Brasil de uma forma indiscriminada, né? E principalmente como está sendo noticiado na mídia, que se trata de profissionais de engenharia e arquitetura para municípios brasileiros, para as prefeituras dos municípios. Nós não entendemos isso. Você acha que aí já foi longe demais? Não, nós não entendemos, nem acreditamos que isso vai acontecer, até porque nós, do sindicato, confederação e tudo, nós aprovamos uma proposta na 3ª Conferência Nacional das Cidades. Essa proposta está no relatório final do Ministério das Cidades, que consta lá uma proposta do Programa Nacional de Assistência Técnica e Desenvolvimento Urbano, e que tem como objetivo a inserção de equipes multidisciplinares de profissionais nos municípios. Isso como funcionários, numa visão de que as prefeituras precisam ter esses tipos de profissionais no seu corpo funcional, não só para acompanhar todas as verbas federais, não é, que são disponibilizadas para os municípios, para uma série de áreas, como saneamento, habitação, transporte, energia. De uma forma geral, você tem recursos federais para os municípios, e não existe a obrigatoriedade desses municípios terem equipes municipais, né, de profissionais de engenharia e arquitetura. Adequadas aos projetos. Não existe, exatamente. Então, ou para acompanhar os projetos, ou para fiscalizar, enfim. Para evitar os desperdícios, para fazer os projetos, que tem muitos recursos aí em nível federal e não são captados pelos municípios, porque não existem projetos. Falta de cultura. Nós não entendemos que isso tenha que ser feito com profissionais estrangeiros. Entendeu? Porque eu acho que nós precisamos ter profissionais brasileiros que sejam capacitados nessa visão do desenvolvimento urbano, e essa equipe multidisciplinar, não obrigatoriamente, quer dizer, prioritariamente, ela tem que ter engenheiros profissionais da área tecnológica, que entram engenheiros, arquitetos. Se o município tem uma vocação para agronomia, agronegócio, aí teria que ter um agrônomo, aí tem que ter um engenheiro eletricista, principalmente agora com essa questão dos municípios estarem recebendo os parques de iluminação pública
das concessionárias. Como é que os municípios desses vão receber esses parques, não conhecem a qualidade do que está sendo entregue, não sabe a quantidade de produtos, qual tipo, as especificação, não tem essa visão e nem do que estão recebendo. O próprio engenheiro de saneamento também, que agora vem a lei está obrigando a partir de 2014, né? Enfim, uma série de... Bom, mas... Os planos, né? Os planos nacionais de saneamento, plano nacional de transporte, plano nacional... Tem plano para tudo, plano diretor. Aí o que é que acontece? Como é que você vai pegar profissionais estrangeiros e colocar nos municípios? Até porque o governo federal não tem um programa público para engenharia e arquitetura. Como é que você avalia hoje a formação do engenheiro? Está deficitário? Você acha que tem que melhorar? Qual é a avaliação que vocês do sindicato fazem? Não, nós entendemos que existem deficiências. Eu acho que hoje as universidades elas estão buscando uma adequação maior entre a teoria e a prática. Isso não acontecia na minha época de formação. Eu saí da faculdade sem o conhecimento das coisas básicas em termos práticos. Eu acho que isso hoje já não se concebe, não se vê na maioria das faculdades da área de engenharia. Agora, também existem muitas faltas de oportunidade e eu acho que essas oportunidades elas só podem ser geradas pelo setor produtivo. E nessa visão, eu entendo que os profissionais que saiam hoje das faculdades, que se formam, eles têm que ser abraçados pelo setor produtivo brasileiro. E muitos empresários não querem investir nesses profissionais. Preferem estar com o discurso de que faltam profissionais para que entrem esses profissionais estrangeiros, talvez até na visão de pagar salários menores, porque tudo gira em torno de salários. Tudo gira em torno de, vamos dizer assim, do custo daquele profissional para a empresa, mas nunca fazem uma avaliação do benefício que esse profissional, sendo capacitado numa equipe, junto com outros profissionais de experiências comprovadas, assim, na forma como eles requerem, eu acho que, num caso como esse, eles estariam contribuindo com o país, fazendo com que esses profissionais não fossem para outros nichos, outras atividades profissionais que não seja da área tecnológica. Porque imagine você, tem aqui uma turma de engenheiros que vão se formar. Aí chega, não, os empresários não podem contratar os profissionais que estão recém-formados, porque vão ter custos em capacitá-los, em torná-los mais experientes nas suas atividades. Aí fazem o quê? Descartam esses profissionais e pegam profissionais estrangeiros. O que é que eles estão fazendo pelo nosso país? Então, eu acho que isso é preciso uma grande reflexão. Não somos absolutamente contra a entrada de estrangeiros no país. Totalmente. Agora, somos contra, por exemplo, ouvirmos que no PECEM, por exemplo, uma grande oportunidade para os profissionais brasileiros, mesmo os recém-formados, nós vemos que estão lá uma grande quantidade de profissionais que vem tudo da Coreia. Então, eu acho que nós temos que ter uma política e uma legislação que definam também o percentual de profissionais estrangeiros dentro de cada empreendimento. Além do mais, como é que esses profissionais, qual o conhecimento que eles têm de engenharia, né? É aquela coisa, né? Se formaram, são realmente engenheiros ou não? Qual a formação deles? Quer dizer, né? Então você está substituindo os nossos profissionais talvez que não passaram nem pelo visto do CREA ou estão lá colocados lá dentro, não bem definida a função deles exatamente para atuar no campo da engenharia. Não sei, eu estou apenas levantando... porque nós temos assim, de país para país, mudam às vezes essa grade curricular. Muda. E às vezes até essa questão da formação. Eu acho que nós temos que ter profissionais
que no caso tenham que entrar no nosso país para exercer a função de engenharia, eles têm que passar pelo registro no CREA. E aí tivemos a informação por mídia, porque eu estou tentando, até mesmo em nível de gabinete da presidência, a documentação, esse texto legal que trata desse acordo. E até o momento eu não tive condição, não tivemos acesso a esse acordo, que foi assinado com a presidente Dilma com o presidente de Portugal, né? Então, é uma questão assim de nós conhecermos esse acordo, entendermos o que está realmente sendo previsto, e eu acho que cabe ao governo também dialogar com as entidades da área tecnológica em nível até nacional. Nós temos aí federações nacionais de engenheiros, de arquitetos, nós temos conselhos também. Então, eu acho que é isso. Está faltando esse diálogo. Não pode vir uma determinação, como foi a dos médicos, talvez no início, de cima para baixo, e sem ouvir a classe, que deu toda essa celeuma, né, no Brasil. Nosso tempo está esgotando. As suas considerações finais. Não, eu digo assim, não vou entrar no mérito, sou a favor ou contra a questão dos médicos. Mas uma situação é diferenciada, a dos médicos para os engenheiros. Porque no caso dos médicos, existe uma política pública do SUS e também do Programa de Saúde da Família, que o governo aí e os municípios têm aquela obrigação de só receber recursos federais se tiver esse Programa de Saúde da Família em pleno funcionamento. Então, cabe aí aos médicos e tudo verem por que não tem médico nos interiores, nas prefeituras do interior. Até se vê nos jornais vários salários, né, nível e tal. No caso, não é o caso de engenheiros e arquitetos. Tá bom, agradecemos a sua participação. E obrigada também.